Olá, hoje pela manhã me peguei refletindo sobre uma frase que normalmente as pessoas usam para postar nas redes sociais quando é época da consciência negra, em que é uma frase, se eu não me engano, de Nelson Mandela, que diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Porque para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas podem também ser ensinadas a amar. E refletindo sobre essa frase, esse dia de hoje ele tem um significado para mim, porque fazem 3 meses que eu me despedi do meu irmão nessa existência terrena. E esse processo de luto, ele é um processo que é muito dolorido, porque tem a ausência física daquela pessoa que você tanto ama e que você quer, né, ainda naquela nossa questão do apego, quer ter junto a você, da necessidade que você tem ainda, né, dessa conexão, mas também pela questão de você estar ressignificando a sua vida sem a presença daquela pessoa, tão importante no seu dia a dia. E meu irmão sempre foi uma pessoa muito importante para mim, não só pelos vínculos afetivos, né, que nos unem nos nossos laços sanguíneos, mas, sobretudo, pelo exemplo de pessoa, de humano que ele sempre foi. Como professor universitário, ele seguia uma linha de pesquisa que ele trabalhava no seu grupo, que era uma linha com desastres, associada a desastres ambientais. E no último final de semana, quando nós acompanhamos todo, né, o impacto das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, foi impossível não imaginar que, se ele aqui ainda estivesse conosco, ele estaria lá atuando, porque, para além das suas atividades de pesquisa, ele tinha um espírito humanitário muito grande. Então, desde a época daquela tragédia no Vale do Cuiabá, sempre que aconteciam desastres, ele mobilizava pessoas, ele mobilizava doações, ele ia com estudantes para a região. Mais do que fazer a pesquisa, ele buscava, né, uma escuta bastante atenta das necessidades e buscava auxiliar dentro das suas possibilidades e daquilo que ele conseguia as outras pessoas. E ele sempre foi para mim muito um exemplo nisso, e ele acabava me motivando a sair do meu lugar comum para buscar auxiliá-lo também nas suas ações. E pensando nessa frase, né, do Mandela hoje de manhã, eu lembrei muito nisso, né, que a gente pode aprender a amar. E eu vejo que muito, né, desse comportamento, dessa postura do meu irmão, era uma postura dele enquanto ser humano, mas vinha também de um legado que nós recebemos dos nossos pais. Porque nossos pais sempre foram pessoas capazes de olhar muito para além deles mesmos, né? A minha mãe sempre teve um espírito bastante acolhedor, muito altruísta, e eu lembro, né, ficou muito fixo em minha mente, né, nessas minhas reflexões, uma passagem que ocorreu comigo, meu irmão e meu pai, no início da década de 90. Nós frequentávamos uma instituição religiosa aqui na Baixada Fluminense, e houve também, decorrente de fortes chuvas, muitas pessoas perderam suas residências, estavam sendo acolhidas em escolas, e nessa instituição nós tínhamos um trabalho social e as pessoas se organizaram para visitar as famílias, para fazer um mapeamento das demandas que existiam, para ver como nós poderíamos assisti-las. E meu pai ficou responsável por um grupo, né, de pessoas, e ele me levou a mim e meu irmão junto com ele. E nós fomos, e quando nós chegamos em uma determinada escola, a imagem é muito nítida, né, era uma escola que várias salas de aula que faziam, assim, como se fosse um quadrado, e no centro das salas havia, assim, entre as salas, no meio, assim, havia um pátio, que ele tinha um nível abaixo do nível das salas de aula, e cada família estava sendo acolhida numa sala de aula. Então, ali elas colocavam tudo aquilo que elas conseguiam de doações ou haviam conseguido resgatar, de suas residências. Então, você via nas salas de aula, assim, fogão, colchão, tudo era um cômodo que ficava tudo e as pessoas no meio, e era uma situação totalmente adversa. E para piorar a situação,
Nesse pátio central que tinha um nível abaixo, havia rompido, eu acho, uma tubulação, alguma coisa, e havia um cheiro forte, que parecia cheiro de esgoto mesmo, e aquela água, assim, não sei se era esgoto, alguma coisa, mu- era ruim. E eu lembro que nós ficamos parados assim, meu irmão sempre muito introspectivo, olhando aquilo, e eu que era mais assim expansiva, falando, virei para meu pai e falei, pai, a gente não tem como ir. Aí meu pai, como não? Aí eu falei, pai, mas está tudo sujo, olha essa água, a gente para chegar nas salas a gente precisa atravessar isso. E o meu pai, sem querer ser pedagogo, sem nada, muito prático como ele era, sempre aquela pessoa da ação, ele virou para a gente e falou assim: olha, se essas pessoas puderam atravessar, se elas puderam chegar lá, a gente também pode. Então ele pegou um saco plástico, que era o que ele tinha na hora, amarrou nas minhas pernas, assim, nas pernas do meu irmão, e falou: e a gente vai. E com isso nós atravessamos aquela água, nós alcançamos as salas de aula. Meu pai fez o levantamento das necessidades das famílias, anotando num papelzinho tudo que cada um precisava, conversando com as pessoas, dialogando e saindo de lá. Ele não fez nenhum discurso sobre desigualdade social, ele não fez nenhum discurso sobre nada. Ele simplesmente nos mostrou, na prática, o que é ter um olhar humano, o que é saber olhar para além de si mesmo, o que é saber se colocar no lugar do outro. E hoje de manhã, quando eu fazia minhas reflexões e vibrava ainda a minha saudade amorosa em relação ao meu irmão, meu pai e tudo, eu fiquei pensando isso, quanto muitas vezes a gente se prende, né, a ficar pensando na educação dos nossos filhos, qual a proposta pedagógica que a gente vai usar, qual a teoria que a gente vai usar, quais os livros corretos. E, na verdade, a maior proposta pedagógica, o melhor que a gente pode fazer pelas pessoas, né, que estão conosco nessa jornada, é a nossa ação, é a nossa conduta, é buscarmos fazer o nosso melhor a cada dia, porque não há nada maior e mais pedagógico que a nossa própria ação no mundo. E assim foi Jesus. Jesus não fundou nenhuma igreja, Jesus não fundou nada, né? Os homens que criaram essa igreja, que criaram essas necessidades materiais. Jesus simplesmente foi alguém que veio à Terra fazer o bem e deixar um legado de humanidade. E nessa sexta-feira da paixão, mais do que nós pensarmos, né? Eu vou comer o peixe por isso ou por aquilo, que a gente faça uma dieta dos nossos pensamentos ruins, que a gente comece a vibrar mais positividade pelo mundo, que a gente comece a vibrar mais coisas positivas uns pelos outros e que a gente possa ter uma postura mais amorosa conosco, com as pessoas que nos cercam e com esse mundo que tão generosamente nos acolhe, que a gente seja mais da ação. O mundo está precisando de mais ações positivas. E eu agradeço muito o legado que a gente recebeu e que a gente consiga, né, incorporar isso mais para as nossas vidas e para as nossas atitudes cotidianas. Muita paz a todos.